Se tem um grande erro que as pessoas cometem ao assinar um contrato de compra e venda, no geral, especialmente na questão de imóveis, é assinar esse contrato rápido demais, de forma precipitada, sem um cuidado maior. Às vezes as pessoas compram um imóvel que o contrato tem 30, 40, 50 páginas e ela nem lê. Ela simplesmente pega aquele contrato, dá uma olhadinha, assina todas as folhas, já entrega, faz o pagamento e aí lá no final, lá quando ela estiver lá para metade do contrato, para frente, ela se surpreende com questões que ela jurava que não aconteceriam, que não estavam previstas, com as penalidades, com consequências daquele contrato pelo não cumprimento, enfim, situações muito graves que trazem prejuízo, trazem angústia, trazem prejuízo tanto emocional também, como também prejuízo financeiro, e elas são surpreendidas por isso, porque não assinaram um contrato que seria o mais adequado para ela. Elas não tiveram essa atenção no início do contrato. Então, o primeiro passo para você fazer uma contratação bacana é prestar atenção no contrato, não assinar ele com pressa, de forma precipitada, analisá-lo, ler direitinho, sanar todas as suas dúvidas para que isso não possa te trazer maiores prejuízos. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te trazer essas informações muito úteis quando você for fazer a contratação. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, faça um comentário, curta, compartilhe esse vídeo com pessoas do seu interesse também. Bom, o primeiro aspecto aqui, quando uma pessoa vai fazer uma contratação, é que o maior poder que ela tem ao fazer esse contrato é antes de assiná-lo. É nesse momento que você pode negociar preço, que você pode negociar prazo de entrega, que você pode negociar as cláusulas daquele contrato, penalidades, pode pedir para diminuir, pode pedir mudanças naquele contrato. Então, quando você for fazer um contrato, antes de você assinar, procure estabelecer todas essas questões ou negociá-las. É onde você tem a maior liberdade, o maior poder para fazer isso. Depois que o contrato é assinado, a outra parte ela não vai querer abrir mão do que foi previsto ali inicialmente. Ela vai querer seguir rigorosamente o que está previsto no contrato. Depois do contrato assinado, o seu poder de negociação é muito pequeno. É claro que não são todas as questões que são colocadas num contrato que elas sempre valerão para as partes, porque pode ter ali previsão que seja ilegal ou previsão também abusiva. Mas a lei também permite que as pessoas, dentro de um certo limite, prevejam benefícios ou então vantagens para outra parte dentro de uma lógica de liberdade entre as partes. Então, a depender da circunstância, essa liberdade ela não vai poder ser revertida pela justiça. E aí cabe simplesmente e somente às partes estabelecer o que elas querem abrir mão. Então, para a gente saber se uma situação pode ou não ser revisada judicialmente, é preciso analisar o contrato, é preciso analisar a situação que ocorreu, os demais documentos que tiver, mas isso é uma tarefa mais difícil, mais dispendiosa. Por isso, antes de assinar o contrato, é a parte que você tem maior liberdade, maior poder para poder negociar e é o momento ideal para fazer todas as alterações do contrato. Você também não precisa ter pressa para assinar esse contrato, você não precisa cair na pressão do vendedor te exigindo que você assine aquele contrato no mesmo dia, no dia seguinte, que você tem que ser muito rápido. A boa fé, a honestidade das pessoas, ela também é visualizada nesse momento inicial. Se o vendedor ele te obriga praticamente a assinar aquele contrato imediatamente, sem ler, você já pode ficar desconfiado da conduta dessa pessoa. Porque o certo é conceder um prazo para que a outra parte analise o contrato inteiro, que ela leia ele, que ela possa inclusive submetê-lo a uma assessoria jurídica para que aquilo seja analisado. Ela tem que dar esse prazo. Não existe uma quantidade certa de dias para isso ser feito, mas um prazo razoável, às vezes uma semana, uns 10 dias. É lógico também a outra parte não pode ficar à mercê esperando infinitamente para que você assine o contrato. Mas um prazo razoável tem que ser dado. Isso faz parte da boa-fé. Se a pessoa fica insistindo para que você assine aquilo imediatamente, especialmente quando a gente está falando de contratos muito grandes, que tem 50 páginas, que envolve às vezes a compra de um imóvel de um valor muito alto, é porque geralmente essa pressão é feita primeiramente para o vendedor ganhar a comissão dele ou fechar o negócio, e de outro modo também para evitar que essa pessoa analise o contrato e com a cabeça mais fria, de forma mais racional,
repense se quer mesmo seguir naquele negócio. Então, antes de assinar, tenha calma, vá devagar, leia completamente, sane suas dúvidas, e esse inclusive é um outro ponto que eu quero trazer aqui para você. O vendedor, quando ele fizer o contrato, você tem a possibilidade plena, antes de assinar, de questionar qualquer cláusula que tem ali. Você pode perguntar, você pode buscar sanar suas dúvidas, pedir para que ele explique melhor o que está previsto ali naquele contrato. E se o vendedor for uma pessoa de boa fé, uma pessoa honesta, justa, ele não vai ter problema nenhum em te explicar aquele contrato, o que está previsto ali, qual a consequência do descumprimento de determinada cláusula. Ele vai deixar isso tudo bem esclarecido para você, para que seja feito um negócio de forma justa entre as partes. Então pergunte tudo que você tenha dúvida. Não tenha receio de não perguntar qualquer questão relacionada àquele contrato. Faça perguntas para sanar suas dúvidas. Outra questão que você deve levar muito, mas muito em consideração, é de pedir para que todos os termos que você fez em relação àquela aquisição conste no contrato. Se você pediu um determinado prazo para pagamento, se as parcelas ficarem em determinada forma, se o reajuste vai ser de acordo com tal índice, se as parcelas serão fixas, enfim, qualquer tipo de ajuste que foi combinado, faça com que isso conste no contrato. Não deixe ficar no contrato previsto uma situação diferente e às vezes inclusive prejudicial para você. Porque lá no final, depois quando o problema surgir, o vendedor não vai querer saber dessa negociação que foi feita inicialmente. Ele vai querer exigir o que está previsto por escrito no contrato. E às vezes provar essa proposta inicial diferente na justiça pode ser um trabalho difícil. Vai demandar análise de provas, vai demandar análise de um processo judicial. Isso daí pode trazer consequências muito graves para quem assina um contrato com questões diferentes. Então, vai fazer um contrato, já que está prevendo mesmo um contrato por escrito, que é a melhor forma, faça constar exatamente o que vocês combinaram. Não deixe ficar nem a mais nem a menos. Coloque tudo exatamente, exija isso. E caso a pessoa não queira colocar essas questões no contrato, não feche negócio. Às vezes uma oportunidade que aparece, ela na verdade não é uma oportunidade boa para você. Ela pode ser uma cilada. E aí se você entrar nela, você vai sair pior do que antes. Então preste muita atenção e faça constar todas as questões. Por último, se você tem dúvidas, se você não entende, se você não quer arriscar a assinar aquele contrato sem saber, procure uma assessoria jurídica, um profissional para te orientar, para te trazer paz, segurança, para te explicar todos os termos daquele contrato que você tenha dúvida, uma pessoa que não vai ser a pessoa do vendedor, uma pessoa que não tem um interesse na venda daquele imóvel, na realização daquele aluguel, enfim, naquele contrato que está sendo feito. Ela vai te explicar exatamente quais as consequências, o que deve ser mudado naquele contrato, ou então até não seguir com o contrato, porque isso poderá te trazer prejuízos muito grandes. O momento inicial é a melhor etapa para a gente orientar uma pessoa. Deixar para que isso vire um processo judicial no futuro pode trazer prejuízo. Existe o risco de um processo ser julgado procedente ou improcedente. Isso tem um custo muito maior do que uma análise inicial de um contrato. Então, todas essas questões pesam. Por isso que a análise no momento antes da assinatura do contrato é a melhor etapa para ser feita essa análise. Porque você tem um prazo tranquilo para resolver essa questão, você tem um custo muito, mas muito inferior de um processo judicial, você tem um desgaste também muito menor, enfim, sobre todos os aspectos, prevenir é melhor do que remediar. Então, antes de assinar o contrato, faça todas essas análises possíveis para que você não caia numa situação de prejuízo e depois fique se lamentando por que não analisou esse contrato anteriormente, por que não assinou com mais calma, com mais paciência. Se tivesse feito assim, talvez não entraria naquele prejuízo grande que está experimentando hoje. Então esse é o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, nos siga nas nossas redes sociais e até mais.